Bom dia a todos. Em primeiro lugar, dizer-vos que é um prazer estar nesta escola tão bonita. Agradeço o convite que me fizeram e a oportunidade para falar, ter tempo suficiente, que às vezes não temos, para falar sobre Mahabharata, um pouco também sobre a Bhagavad Gita e alguns detalhes que, por ser um épico tão grande, como já iremos ver, e tão interessante, e com tantos tópicos tão humanos, tão filosóficos, tão presentes no imaginário, que realmente é uma oportunidade para todos nós podermos dedicar um dia a ver os principais temas. Se forem tendo questões ao longo da sessão, por favor, sintam-se à vontade, interrompam, perguntem, aquilo que eu souber responder direi. Queria só dar-vos nota que coloquei aqui o meu e-mail precisamente para, por vezes, se durante a sessão não tiverem oportunidade, enfim, de colocar alguma questão mais específica, se quiserem, podem escrever diretamente para mim ou, obviamente, contactar aqui a Nova Acrópole para alguma questão em que eu possa ajudar em termos de bibliografia, enfim, o que acharem propositado. Relativamente aqui ao título, quero começar por dizer já aqui uma coisa, por causa destes tracinhos que vêm ali em cima daqueles As, só para se entender, porque tenho algumas palavras transliteradas e depois em alguns slides já não estão transliteradas, mas isto é o sistema de transliteração internacional e aquele tracinho, por exemplo, em cima de um A, é chamado macron, ou seja, duplica o tempo de leitura da letra e acentua, ok? Só isso. Espero que não se assustem muito com os diacríticos, os pontinhos, os tracinhos. Está tudo bem. Simplesmente achei interessante terem, a par de algumas imagens, alguma iconografia mais antiga, mais recente, relacionada com a Índia e o Mahabharata, achei também interessante verem as palavras escritas, porque, por vezes, em termos de fonética, estamos a falar de muitos termos diferentes, ainda que seja uma língua indo-europeia, mas estamos a falar de muitas palavras, por vezes, novas, ou que até se possam pronunciar de outra forma. Bom, dito isto, só para terem esta noção, o que nós vamos fazer hoje é precisamente vermos aquilo que é considerado o maior épico do mundo, aquele que terá influenciado, já iremos ver esta questão, mas terá influenciado grandemente a literatura épica ocidental. Tem muitos elementos, alguns bastante conhecidos, outros nem tanto, que estão presentes também na Ilíada e na Odisseia. Contém vários mitos e versões distintas de um mesmo mito, que também nos ajudam a compreender algum do simbolismo universal, para não dizer todo, porque estamos a falar de uma obra extremamente ampla, e dizer-vos também que é um dos dois épicos da Índia. Ou seja, nós hoje vamos falar do Mahabharata, existe outro com alguns pontos de semelhança, que é o Ramayana, ou Ramayana, como preferirem, e que ambos funcionam muito bem dentro desta linha do que podemos chamar literatura épica ou literatura heroica, que estamos a falar essencialmente de textos que são recordados, são entendidos como relatos históricos, ou seja, situações que aconteceram num passado remoto e que os homens foram preservando ao longo de várias gerações. Neste caso foi sofrendo vários acrescentos também ao longo do tempo, e não sabemos propriamente, ou não podemos pelo menos limitar
em termos de espaço e em termos de datação desta obra. Vamos tentar fazê-lo só para nos situarmos minimamente, mas estamos a falar de uma obra que pode ser bem mais antiga do que aquilo que consideramos, como aliás acontece com muitas obras da antiguidade, que às vezes, ou por excesso de zelo, enfim, ou por algum receio que possa ser mais antigo que obras que nos sejam mais caras aqui no Ocidente, ou por questões de orientalismo, de colonialismo, enfim, por vezes não se permite dar aquela antiguidade que merece. Bom, aqui é uma imagem ilustrativa e aqui em baixo, só para se perceber um pouco a formação da palavra, Mahabharata, essencialmente, é uma palavra composta por dois elementos. A primeira, Maha, ou Mahant, como vem aí, quer dizer grande, ou seja, não é o título original da obra, mas já lá iremos, quer dizer grande, no sentido de que foi alargado, e Bharata, que tem que ver com os descendentes de um rei fundador chamado Bharata. Portanto, a segunda parte do composto quer dizer dinastia dos Bharatas, ou os descendentes dos Bharatas, e a primeira quer dizer grande. Assim, à primeira vista, poderíamos dizer que seria a grande dinastia Bharata, ou a grande dinastia dos Bharatas. No entanto, como sabemos que a obra foi sendo aumentada e foi recebendo alguns títulos, e foi mudando esses títulos com base nos acrescentos que foram feitos, neste caso refere-se, o grande não está diretamente relacionado com a dinastia, está relacionado sim com o volume da obra. Eu estava-vos a dizer há pouco que é o maior épico que conhecemos. Há uma referência a um texto épico chinês que seria maior, mas não está dentro da mesma linha, portanto não tem propriamente comparação neste caso, mas está-se a referir, por exemplo, à grande história da dinastia dos Bharatas, que essencialmente acaba por dar nome também à própria Índia, ao próprio território da Índia. O nome Índia foi dado pelos povos ocidentais, ou seja, o povo que estava além do Indo. Ou seja, ainda hoje a Índia é Bharat, ou seja, ainda hoje é o território fundado por este rei, por esta dinastia. Portanto, também, ainda que não seja a forma mais, enfim, linear de entender o título desta obra, também podemos considerar, e creio que não tem mal nenhum, se dissermos a Grande Índia, porque muitas vezes também para o povo indiano também isto é interpretado, ou é de tal maneira popular e importante, pelo menos em alguns aspectos, também podemos falar sobre que aspectos são populares, porque a questão da guerra não é assim tão popular, mas também já lá iremos, mas tem tantas histórias impressionantes e marcantes e criadoras de um espírito de civilização e de um espírito de humanidade que não tem mal nenhum se dissermos que é a história da Grande Índia, ok? Isto só para, com base no título, só para termos assim uma noção, e ficam com os nomes escritos, que torna-se mais simples. Volto a dizer que se tiverem alguma questão, podem interromper. Nesta imagem é precisamente uma de várias, uma representação mais recente, precisamente do pequeno Bharata, ou seja, vou-lhe chamar herói fundador desta dinastia, e eu trouxe esta imagem porque aquilo que se diz dele, estamos a falar de uma personagem, obviamente carregada de um grande simbolismo e de um grande heroísmo, e então é também aquele que é capaz de domar a natureza, é capaz de domar os animais, é capaz de controlar toda a natureza, seja ela humana, animal ou outra. Portanto, isto dá-nos logo uma ideia também muito interessante daquilo que deve estar presente em qualquer herói fundador, não é? Aquele que por um lado, domina a si próprio e, por outro lado, expressa
esse domínio em todos os locais por onde passa e, neste caso, todos os reinos por onde passa. Daí esta representação que aí tem. Pronto. E tem novamente aqui o mesmo que tinham na página anterior, para simplesmente explicar que o nome da dinastia, Bharata, aqui com este primeiro A um pouco mais longo, é precisamente uma abertura, vamos chamar assim, do grau deste A que tem aqui em baixo. Okay? Ou seja, o nome do herói, vou-lhe chamar assim, e o nome dos descendentes do herói. A única coisa que muda é, neste caso, a acentuação. Estamos a falar em termos de transliteração. São duas vogais diferentes. Daí a importância, por vezes, claro que não é impeditivo de nada, nem devemos perder muito tempo com essas questões, mas daí a importância, por vezes, de entendermos onde é que está a acentuação, que vogal é que lá está presente, para não nos perdermos nas designações que vamos encontrando. Só por isso. Porque em termos daquilo que nós costumamos dar importância na filosofia e na Nova Acrópole, é muito mais importante uma investigação ígnea, ou seja, que procure as alturas que superam todos estes detalhes, do que uma investigação que segue a forma da água, permitam uma expressão, que vai a todos os detalhes, mas que, por vezes, se esquece daquilo que realmente importa. Portanto, espero não vos estar a dar assim indicações muito obscuras, nem muito de uma investigação difícil e que entra muito nas entranhas do tema, mas sim aquilo que realmente importa. E o que importa aqui não é tanto as designações, é obviamente o espírito que está presente neste primeiro herói e que não podia deixar de falar dele. Não se assustem com esta lista. Não vos podia deixar de falar deste herói, porque aquilo que o Mahabharata trata é precisamente uma crise dinástica dentro desta dinastia e de outra que resulta desta dinastia, que é a dinastia de Kuru, ou dos Kauravas, já lá iremos, essencialmente começa com este grande momento. Bom, isto muito rapidamente, para aproveitarmos para falar da divisão do livro. O livro está dividido em 18, o épico está dividido em 18 livros, vou dizer assim para ser mais fácil. Podemos considerar 18 cantos, enfim, como preferirmos. Também os dias de guerra são 18, e os dias de guerra da Batalha de Kurukshetra, que é o episódio central deste livro, e é um número que está presente em alguns rituais, portanto é um número que tem uma carga simbólica ritual. O significado preciso deste 18 nunca o encontrei de forma clara, não claro o suficiente sequer para ser referido, mas é um número obviamente importante, tendo em conta que é o número de capítulos, o número de livros e o número que está presente em muitas outras batalhas, que podem não durar, por exemplo, 18 dias, mas podem durar 18 meses, por exemplo. Isto referindo-nos a outras obras, como o Ramayana. Pronto, isto tem aqui os 18 livros com os títulos originais e, assim, de uma forma relativamente simples, ao que é que se refere cada um dos livros. Isto só por aqui já podemos ver mais ou menos a história, em todo o caso não... vamos ver só alguns episódios do Mahabharata. E só para explicar que esta parte que aparece aqui no fim, por exemplo, Adi Parva ou Parvan, tem que ver precisamente com essa designação do livro. Portanto, o livro dos inícios, o livro da Assembleia, o livro da Floresta, pronto, sempre igual. O livro que a nós geralmente mais nos interessa, por representar o livro mais antigo, ou seja, o primeiro dos livros mais antigos, é o livro sexto, que é este que aqui está, o livro de Bhishma. Porque é precisamente neste livro que vai ocorrer aquele episódio que até tem escrito nesse livro, que é o episódio da Bhagavad Gita. Este representa o início da parte central do épico, que seria
a parte mais antiga desta obra, que são precisamente chamados os livros da guerra, normalmente identificados com 5, mas, enfim, isto também tem muito que se lhe diga, mas podemos dizer os 5 livros da guerra, ou seja, os livros centrais do épico, onde, ao longo de, pelo menos, séculos, se foram acrescentando outras partes do épico, outras histórias que não poderiam deixar de fazer parte, a ponto de podermos dizer, e o próprio Mahabharata diz isto, que tudo o que existe está ali narrado, e aquilo que não está ali narrado, então também não existe em mais lado nenhum. Ou seja, é um livro que acaba por condensar tudo o que é do interesse humano. Pronto, e começa precisamente a parte mais antiga no livro 6º. Isto pode gerar muitas questões, enfim. Obviamente existem, não quer dizer que todos os outros livros sejam muito mais antigos, quer dizer sim que foram reunidos nesta obra mais tarde. Poderiam, obviamente, existir antes. Relativamente também à datação e àquilo que eu há pouco estava-vos a referir, dos vários títulos que a obra vai recebendo. O primeiro título, e até aparece no primeiro verso, já o iremos ver, o primeiro título que conhecemos para a obra é Jaya, que é esta palavra que tem em negrito, lá em cima, e que quer dizer precisamente vitória. Obviamente é o que nos está a contar o épico, ou seja, o Mahabharata está-nos a falar a história de uma vitória, sobretudo relacionada com um herói que é Arjuna, ou seja, é a vitória dos Pandavas, que é de um grupo específico, também teremos já a oportunidade de falar um pouco sobre eles, mas essencialmente a vitória do dever, a vitória da justiça, a vitória, podemos dizer também, porque está bem patente na obra, a vitória do espírito sobre a matéria, a vitória da luz sobre as trevas. Portanto, conseguimos entender que, primeiro, é um livro de guerra, é a primeira coisa que salta à vista, e, mais do que um livro de guerra, é um livro que tem por objetivo mostrar-nos a vitória, ou seja, determinada vitória. Esta parte do épico, esta parte mais antiga, é aquela que, em termos académicos, que nos colocam sempre muitos travões e muitos limites, permitem-nos ir até ao século IX a.C., já não é nada mau comparativamente com as datas que costumam dar para o Mahabharata. Volto a dizer, por excesso de zelo, costumam dizer que está ali entre o século IV a.C. e o século IV depois de Cristo. Ou seja, haver uma... Sim? Posso? Sim, digo. O porquê deste sexto livro ser o mais importante? Ok. Eu reformulo, então. Mas se calhar eu acrescentava mais 2 questões, ou se calhar uma de cada vez, não sei. Pode colocá-la já, não se preocupe. Quais as outras dinastias e em que, no tempo em que fase é que poderemos datar esta dinastia? Ok, muito bem. Então, começando pela primeira questão, que realmente é importante. É o livro mais importante, pelo menos para nós. Primeiro, o livro de Bhishma. Primeiro, por ser o primeiro dos livros mais antigos do Mahabharata. Segundo, por conter no seu interior um pequeno capítulo que se chama precisamente Bhagavad Gita, que é o diálogo provavelmente mais maravilhoso que nos chegou da história, entre 2 camaradas, 2 soldados, que depois começamos a perceber que é mais do que isso, é um mestre e um discípulo, e às tantas já não é o diálogo entre o mestre e um discípulo, já é entre o homem e Deus, ou o homem consigo próprio. Aliás, quando se refere, ou quando entendemos que Krishna é um grande amigo, ou o melhor amigo de Arjuna, ou seja, estes 2 que estão a falar dentro de um carro de guerra, entendemos claramente que é o nosso eu é o nosso melhor amigo, ou seja, é efetivamente com quem temos que conversar. Portanto, as dimensões são imensas. E funciona como centro do épico,
Daí eu estar a dizer, se calhar exagerei, é o livro mais importante, enfim. Mas é, para mim, o livro mais importante precisamente porque funciona como eixo, ou seja, porque a partir daqui todos os textos que foram sendo colados ao Mahabharata tiveram sempre como limite ou como delimitação Bhagavad Gita, ou seja, estão antes da manifestação de Krishna como Deus, estão antes do grande momento, tinha havido já outros momentos filosóficos, mas antes do grande momento filosófico, ou depois, e estão ainda na fase de se sonhar com a paz e tentar fazer a paz, ou já estão numa circunstância em que a paz parece impossível, completamente impossível. Ou então algo que só pode nascer realmente, só podemos conquistar a paz depois da guerra. Daí funcionar como a obra, para nós, não só para mim, acho que no geral, mais importante neste sentido. Isto não é estar, obviamente, a tirar mérito a mais nenhuma. A outra, já iremos ver, mas a outra dinastia que eu me estava a referir é a dinastia de Kuru, que também vai ser depois importante até para as designações, e datação é um grande problema. Porquê? Porque estas dinastias e estas personagens já aparecem referidas, por exemplo, no Rig Veda. E o Rig Veda, então, ainda temos de andar mais, estamos a falar do segundo milénio antes de Cristo, de forma muito simpática, porque mesmo as últimas investigações apontam mais para terceiro e quarto milénio, e numa zona, não tanto no norte da Índia, mas um pouco fora, vamos chamar-lhe assim, daquilo que entendemos hoje como território indiano, sobretudo baseada em referências não propriamente, sim, enfim, astrológicas e astronómicas, mas com o devido carimbo académico, ok? Isto só para dizer que quem tem a coragem de se libertar destes devidos carimbos consegue ir ainda mais longe do que estas datas. Portanto, ainda assim, estamos sempre muito aquém do que é que se está a falar, de que região realmente se está a falar, mas estas dinastias são referidas em textos, neste caso, se falamos do Rig Veda, estamos a falar do texto indo-europeu mais antigo que conhecemos. Bom, relativamente à segunda fase, ou seja, numa primeira fase é chamado Jaya, vitória, numa segunda fase, quando se acrescentam outros textos a este texto original, a estes livros da guerra, que essencialmente narram a Batalha dos 18 Dias, em essência, já se dá o nome de Bharata, precisamente com o sentido da dinastia. Ou seja, isto é a história, não é só a história da vitória, não é só a história de uma guerra brutal e de proporções, enfim, catastróficas, globais, universais, mas estamos a falar já de como começou esta dinastia, como se desenvolveu, que problemas foi encontrando pelo caminho e como, podemos dizer, terminou. Não é? Como é que, tragicamente, com muitas aspas, esta dinastia termina. E aqui já se começa a avançar um pouco mais, precisamente para as referências que conhecemos, que usam já este nome, já se começa a avançar para século VI, V, IV, antes de Cristo, já mais dentro daquelas datas que habitualmente são dadas. Bom, avançando, e vão vendo, estão a ver os números de versos também a aumentar. Avançando, por fim, tal como a conhecemos hoje, foi o que já foi referido logo no início, o grande épico. Não é? Isto, acho que assim se entende um bocadinho melhor o porquê deste elemento do grande qualquer coisa. Ou seja, é um texto que foi sendo alargado e aí sim já terá visto a sua forma praticamente, enfim, total por volta do século IV a.C., mas também podemos aceitar sem grandes problemas que tenha andado um pouco mais já depois de Cristo, etc., sem grandes problemas. Até por todo o tipo de referências que vão sendo feitas, algumas palavras nós depois teremos tempo de as analisar.
Algumas palavras vão efetivamente ganhando significados já muito posteriores aos significados do sânscrito épico, como é o caso de uma palavra importantíssima, sobretudo neste diálogo da Bhagavad Gita, que é a palavra yoga, que nos livros mais antigos tem ainda um sentido védico de guerra, quer dizer guerra, depois começa a ter um sentido de jugo enquanto preparação, compromisso, esforço, mas também já aparece no Mahabharata com o sentido de, vou-lhe chamar, exercício espiritual ou esforço mental. Portanto, isto obviamente está-nos a descrever um universo, uma amplitude de tempo absolutamente extraordinária e que obviamente nos coloca problemas de compreendermos exatamente de que época se está a falar. Bom, depois tem aqui as referências. A referência mais antiga à fase final, curiosamente, não é não nos vem da Índia, vem-nos de um filósofo grego, Dion Crisóstomo, como tem aí, já no século I depois de Cristo, e também o manuscrito mais antigo, estão a ver a tragédia que é sempre, o manuscrito mais antigo, século XII, ok? É sempre um problema. A própria Índia tem uma característica, por exemplo, distinta da do Egito, que não preserva muito bem as coisas, ou tem um clima que não permite uma preservação a tão longo prazo, e por vezes deparamos com este tipo de questões. Sim. Dentro da ideia do ideal do fundador como controlador da natureza, de que forma é que esse controle vem de uma introspeção e depois o controle se manifesta, ou se o controle vem simplesmente de algo que nós no Ocidente poderíamos considerar uma adesão aos instintos tribais ou algo do género? Utilizar a guerra para obter esse controle, ou utilizar simplesmente força? Essa pergunta é bastante interessante. Existe, efetivamente, quando falamos destas primeiras dinastias, destes fundadores, que muitas vezes são sempre entendidos como os nobres, pelo menos de espírito, e depois em todos os outros aspectos, mas o sentido dos povos árias, indo-europeus, como os aristos em grego, não é? O sentido de uma nobreza, está muito relacionado com uma imagem bastante interessante que aparece no Rig Veda, que é a imagem das 5 tribos ou dos 5 povos, que essencialmente são 4 povos com um povo ideal, ou seja, é quase a ideia ou de uma pirâmide ou de uma chama, e efetivamente sabemos que parte desse controlo, pelo menos tendo em conta algumas referências, enfim, não sei se bem ou mal interpretadas, mas algumas referências do Rig Veda, de grandes queimadas, ou seja, do deus Agni acompanhar o movimento destes reis fundadores, em que vão queimando tudo à sua passagem. Talvez seja uma imagem metafórica, não sei se temos de a ler mesmo como uma destruição brutal, mas esse domínio é sempre feito com base neste sentido de luz, altura, verticalidade e, sobretudo, enfim, pelo menos como nos chegou, de grande exemplo. Nós no Ocidente, volto a dizer, em termos académicos, temos de distinguir sempre um bocadinho isto, não me levem a mal, vemos sempre como uma grande brutalidade. É sempre, há um povo realmente civilizado, há um povo citadino, porque acompanha muito esta ideia, até o próprio nome da escrita que depois vai ser usada para o sânscrito, Devanagari, tem o sentido de citadina, ou seja, uma escrita citadina, portanto, e depois dão sempre esta ideia de chegou um povo civilizado e arrasou completamente as tribos. Enfim, eu creio que levou o fogo, eu creio que levou uma outra forma de organizar e de construir uma nova cultura e grandes cidades, como depois vamos também dando conta, algumas metafóricas, outras não, ou seja, cidades feitas de ouro, cidades feitas de tijolo, enfim, mas algumas delas
estão-se a referir até ao que se passa dentro do ser humano, mas como em outros exemplos até da mitologia clássica, essa ideia de se conseguir controlar a natureza, seja ela qual for, está sempre a referir-se a um controlo daquilo que existe dentro de nós próprios. Se estamos a falar de um rei, de um guerreiro, que consegue abraçar ou consegue controlar tigres, por exemplo, enfim, animais, no caso da imagem há pouco, animais ferozes, estamos a falar de alguém que controla aquilo que se calhar é mais importante num guerreiro, que é a sua brutalidade, a sua violência. Ou seja, consegue aprisionar o seu instinto violento por forma a caminhar tranquilamente desde muito pequenino. Enfim, estamos a falar de uma representação, mas logo mal nasce já tem esse instinto de controlar a natureza. Portanto, podemos dizer que controla as emoções, podemos dizer que controla o medo e aquilo que mete medo. No fundo, obviamente, o que vem da natureza, seja por obscuridade ou não, seja por ataque ou não, tudo isso pode ser entendido como uma forma de medo e tudo isso tem de ser controlado. Portanto, não sei se respondi exatamente à questão. Sim. Pode continuar, eu depois escrevo-lhe no e-mail, se não fica muito fora e não importa, porque eu também ainda não consegui articular, se calhar não consegui articular muito bem na maneira como fiz a pergunta, portanto pode seguir, Ok, obrigado. Pronto, e essencialmente isto é aquela parte mais aborrecida, espero rapidamente começarmos a entrar em algo mais, pelo menos com mais imagens. Aqui era aquele exemplo que eu estava a dizer há pouco, o primeiro verso que aparece no Mahabharata e que até tem por hábito depois ser colocado no início de cada um dos 18 livros, onde aparece precisamente vitória, não é? Aparece aqui Jaya, ou Jayam, como aparece lá. Ou seja, e já nos está também de alguma forma a alertar para de que vitória se vai falar, de que guerra se vai falar, de que par, digamos assim, se vai falar, já que está a fazer uma referência a Narayana, que, enfim, podemos interpretar como Vishnu ou Krishna, e está também a fazer uma referência a Nara, que é homem, mas que se refere, quando neste contexto, a Arjuna. Portanto, está-se a referir estas duas personagens que são efetivamente centrais, sobretudo Arjuna, também podemos depois falar um pouco sobre isso. Krishna é uma personagem que se vai construindo e vai aparecendo relativamente poucas vezes até ser absolutamente indispensável, enquanto que Arjuna tem uma presença mais contínua, enquanto herói em construção, e também a referência a uma deusa e inclusivamente até a um rio que também dá muito que falar em termos de quando é que terá desaparecido, quando é que terá secado, e isso por vezes também ajuda a colocar determinadas obras e determinadas referências um pouco mais para trás em termos de datação. Pronto, isto só como exemplo de dizer-se, cante-se agora ou narre-se agora a vitória, ou seja, precisamente aquela ideia qual era o título original. Pronto, algumas destas questões já foram referidas, mas só para não esquecer. Uma das principais dificuldades que nós nos vamos deparando nos últimos anos, nas últimas décadas, séculos, é precisamente várias questões que nos impediram de datar mais apropriadamente, ou com mais certeza, pelo menos, exatamente esta obra e partes da mesma. O facto de serem referidas escolas de filosofia que não fazemos a menor ideia quando é que apareceram. O facto de se referir, por exemplo, ou referências que são interpretadas com o budismo, isto também nos causar, obviamente, limitações em termos de datação, ou não, depende depois também como quisermos abordar o próprio budismo, o que é que se está a falar, e tudo aquilo que aqui no Ocidente nos diz muito respeito e que às vezes não nos apercebemos,
que é toda esta questão do orientalismo e do classicismo. É sempre tudo o que se passa no Oriente é sempre visto à nossa medida, à nossa altura, por comparação com o que nós temos. É por vezes difícil de fugir a isso, e depois por um excesso de paixão, se calhar, que temos também pelo próprio classicismo, pela Ilíada, pela Odisseia, mais tarde até pelo Novo Testamento, que tem algumas coisas semelhantes, ou alguns pontos que tocam as mesmas dimensões, e às vezes parece que há assim um certo receio de permitir que a obra vá demasiado para trás, tão para trás que tínhamos de ser obrigados a dizer veio uma influência deste texto ou destas obras para o Ocidente, que eu e todos nós, acho que à partida não teríamos nenhum problema com isto, mas durante muito tempo foi efetivamente um problema. Outra das questões, que é a última que aqui está referida, é, apesar de todas as, vou-lhe chamar provas, se me deixarem, de uma cultura indo-europeia, de uma língua indo-europeia, de um povo que efetivamente andou em toda esta dimensão, com uma mesma cultura, com pelo menos uma língua original igual, a mesma, mas ainda assim continua muitas vezes também, por algum receio, a ser mera teoria. Ou seja, há ali umas comparações, há ali algumas coincidências, mas por vezes não passa muito disso. É às vezes essa a imagem que nos passa, ou que nos querem passar, mais uma vez para se preservar aquilo que é da própria cultura ocidental, vou-lhe chamar assim, para criar um certo corte. Essa resistência que você acabou de mencionar, dificuldade de aceitar influências da mitologia greco-romana, ela vem do ponto de vista acadêmico? Essencialmente do ponto de vista académico, e não só, mas sim, essencialmente, porque, por exemplo, no caso se falamos de, por exemplo, o Novo Testamento, sim, estamos a entrar não só no âmbito académico, da própria história do mundo bíblico, mas também, obviamente, na questão da crença. No caso vou-lhe chamar mitologia clássica, o grande problema qual é? Que passámos muitos anos a subir ou a fazer caminho em cima de uma influência próxima oriental. Ou seja, tudo o que existe na Grécia veio tudo, claro que veio muita coisa, mas veio tudo ou do Egito, ou da Suméria, enfim. E, de repente, perceber-se que, para além deste mito parecer ter vindo desta região, afinal existe de forma muito idêntica um pouco mais longe, e não só na Índia, mas pronto, em toda a trajetória, isto gera problemas talvez de profissão, não sei, ou seja, se as academias passam décadas a defender que a grande influência da Grécia veio toda aqui do Mediterrâneo, tudo foi construído aqui em torno desta bacia, de repente dizer-se, calma, que há coisas muito mais distantes, idênticas, portanto, se calhar a influência é mais ampla, mais antiga e mais humana, não tem que ver só com este núcleo, isso obviamente gera pequenos conflitos internos e está tudo bem. E passa essencialmente por aí. Bom, aqui também um ponto costuma ser relativamente importante, ainda que também vale o que vale, mas a própria divisão que depois é feita entre textos na Índia, que é bastante interessante, ou seja, entre aqueles textos que são ouvidos ou captados diretamente e aqueles textos que são recordados ou que foram de alguma forma vividos e tentou-se construir uma memória ou ficaram preservados numa memória coletiva. Isto simplesmente para fazer aqui uma distinção que acho que é importante para se perceber. Nós não vamos falar aqui de literatura indiana, estamos a falar de uma obra específica, mas para se entender que existem estas duas linhas que também não deixam de ser duas gavetas muito interessantes para arrumar coisas e se calhar não muito mais do que isso. Mas pronto, para se entender que o Mahabharata vem de uma linha que é entendida como texto histórico
ou seja, como estando baseado em factos reais e, obviamente, como uma literatura épica, tendo sido preservada através da oralidade, ou seja, durante séculos, milénios, por várias famílias destinadas ou dedicadas exclusivamente a este tipo de prática, o que é bastante interessante. E em muitas outras obras, tal como aconteceu também no Ocidente. Isto não é exclusivo da Índia. Pronto. E depois tem aqui também referência aos Vedas, as Upanishads vêm dentro da mesma linha védica, são textos filosóficos, mas pronto, entra na mesma linha. A Bhagavad Gita está ali a meio. Se pode ser, ainda que esteja dentro de um épico, mas acaba por lançar as suas raízes a este termo que tem aqui, a este tipo de texto, que são as Upanishads, que pode ser traduzido como, sem problema nenhum, como doutrina secreta, mas que tem o sentido também dos discípulos reunidos em torno de um mestre que está a captar uma ideia e está em diálogo a desenvolvê-la através de uma dialética da própria natureza, como também temos na questão da guerra, que não deixa de ser uma forma dialética. Avançando. A dinastia, esta sim já podemos dar uma, entre aspas, pequena datação. Uma dinastia também extremamente importante, pelo menos para entendermos, e aqui com um mapa também para perceberem alguns reinos, mas enfim, isto também é mais como exemplo. Mas uma dinastia importante para percebermos uma designação importante, é sobretudo por isso, tem que ver com os Kauravas, que essencialmente abarcam, ainda que muitas vezes são usados para a facção inimiga, podemos depois falar sobre isso, mas abarcam todo este conjunto. Ou seja, depois de terminar, tem aqui escrito, enfim, depois de determinadas circunstâncias, há podemos chamar uma sub-dinastia, ou uma nova dinastia, que se gera a partir de uma original e que vai acabar por dar nome aos heróis, que ainda não chegámos à questão da guerra, não é? Mas aos heróis que participam na batalha, mas que geralmente pode ser usado para referir, isto dá muita discussão, para referir apenas o lado, vou simplificar muito porque isto não é óbvio, mas o lado inimigo. Okay? Não é logo óbvio à partida, mas é usado normalmente para representar quase que a facção que tem de ser obviamente destruída, mas pronto, isto é relativamente importante neste sentido de se perceber. Aqui eu trouxe esta representação de um ritual específico, porque uma das coisas que se conhecem associadas com esta dinastia específica e muito provavelmente com o próprio Mahabharata e com aquilo que está subjacente, noutros símbolos, não vamos ter tempo de falar de todos, mas, enfim, dá resposta a algumas coisas, é um ritual que se chama, ou que se pode traduzir como empilhamento do fogo, ou empilhamento de Agni. É a construção de um altar, como aqui vem a base, em forma de águia ou falcão, com alguns objetos que são colocados dentro. Aquilo tem determinadas alturas específicas de acordo com o que estamos a ler e de acordo com a época, mas enfim, até determinada altura, vamos supor 1 metro, e dentro desta águia ou deste falcão era originalmente colocada uma tartaruga viva, uma tartaruga marinha viva. Aqui, como isto é uma recriação, vem ali uma tartaruga em madeira, e ao longo da época foi sendo substituída, ou seja, foi-se tentando depois não se estar a sacrificar um animal e foi sendo substituído ou por caranguejos ou por bolos que também tinham que ser ritualmente partidos, mas originalmente seria uma tartaruga que era emparedada aqui dentro. Porquê é que eu estou a trazer este exemplo? Porque é talvez um dos elementos mais extraordinários que temos
do simbolismo, do imaginário da Índia védica e épica, que é a ideia de que é preciso um elemento divino, um elemento que toma a forma de uma águia, enfim, de uma ave, que de vez em quando tem de descer ao mundo, como se fosse para caçar o mundo, e esse mundo é representado precisamente por uma forma assim circular, que neste caso é uma tartaruga, que caminha muito lentamente, e é a própria águia que vem buscá-la. E então, quando se coloca uma águia dentro deste altar, quando se coloca, uma tartaruga dentro deste altar, a ideia é que a tartaruga não vai morrer, a tartaruga vai ser, representando o mundo, vai ser levada para novas alturas, vai ser recriada. Isto é muito interessante para se perceber aquilo que é entendido também em termos de guerra, porque esta grande guerra que vamos observar no Mahabharata é uma guerra que é pedida, de certa forma, pela própria terra aos deuses. Ou seja, é pedida pela mãe terra, que está a sentir-se pressionada, está a sentir-se agredida, sobretudo pelos guerreiros, mas pelos homens, pelo peso dos homens, ou usando outros exemplos de outras regiões, pelo barulho que os homens faziam, e acaba por pedir ao céu que arranje uma solução de terminar com este grupo de seres, enfim, malvados, para que possa surgir um novo grupo mais em conformidade com o dever, etc. Então há como que a própria Terra a invocar o céu para gerar um grande cataclismo, uma grande guerra, e que no fundo está representado também por este movimento de se representar algo celeste que leva nas suas patas, que leva no seu interior algo para o céu, por desejo do céu, mas também por desejo da terra. Isto leva-nos a leituras muitíssimo interessantes. O facto da tartaruga e de outros animais que depois em todo o processo também podiam ser usados, mas esta que é o elemento central, o facto desta tartaruga não ser considerada como morta em ritual, ou seja, o animal morto em ritual não é morto, isto é a mensagem bramânica, sacerdotal, faz eco da mensagem dos guerreiros, ou seja, matar em batalha não é matar. É a única forma que um guerreiro tem de morrer, não pode morrer de outra forma. É dentro daquilo que encontramos no Mahabharata, talvez uma das imagens mais impressionantes é um guerreiro não tem direito de morrer de outra forma a não ser em batalha. É muito impressionante. E depois isto vai aparecendo também noutros textos, como Leis de Manu, por exemplo, este tipo de referências, onde até aquilo que para nós hoje pode chocar-nos, mas até uma circunstância de, por exemplo, doença, para um guerreiro não pode ser isso que o vai matar. Ele tem de morrer em combate, simbolicamente também, não é? Ou seja, não pode ser de outra forma. Portanto, todos estes símbolos acabam por estar entrelaçados e ajudam-nos a perceber algo também muito óbvio nestas guerras épicas, que é a presença dos próprios deuses na guerra a ajudarem no combate. Ok, bom, aqui uma pequena referência também para se perceber a construção das palavras daquilo que estávamos a falar há pouco. Tanto os Pandavas como os Dhartarashtras, que normalmente chamamos Kauravas, Kuravas, Kurus, enfim, tanto uns como outros descendem precisamente ou enfim, estão relacionados ou englobados por este termo que aqui tem, Kaurava, e isto é para se entender um bocadinho a construção das palavras apenas. Aqui o nome ou a palavra Kuru passa exatamente pelo mesmo processo vou-lhe chamar abertura de grau, passa exatamente pelo mesmo processo que passou há pouco a palavra Bharata. Só que neste caso o U vai abrir para Au, os dois U's neste caso vão abrir ambos para Au, portanto vai ficar Kaurau. Como vai ter uma terminação em A, este Au final passa a V, o V é uma semivogal, ok? Só por isto.
Pandu, exatamente a mesma coisa. Já está, a primeira vogal está no seu ponto máximo, portanto não pode expandir-se mais do que isto, mas o último U pode. E então vai ficar Pandaua. Como não, isto, obviamente, seria muito cacofónico para eles. Este U final do ditongo AU vai também converter-se numa semivogal V. Pronto, só isto. E com Dhritarashtra, que é o pai dos Dhartarashtras, a mesma coisa. Mas já teremos oportunidade de falar sobre estas personagens todas. Prefiro não começar a falar já para não baralharmos muito. Não se preocupem com os nomes. Isto é meramente exemplar. Isto que eu trago aqui, muito rapidamente, são quatro slides, tem que ver com, se calhar, aquilo que está mais, as edições mais acessíveis, mesmo em termos de, claro que não trouxe os exemplos todos, nem em termos de literatura, nem em termos de adaptações para cinema, há algumas recentes bem interessantes, mas isto para vos dizer que aquelas traduções completas que nós temos são essencialmente século XIX, ok? Até hoje, infelizmente, porque até hoje todos aqueles que se aventuraram a traduzir o Mahabharata de início, enfim, o tempo deles chegou ao fim antes de conseguirem terminar a obra, o que é bastante interessante. Morreram em combate, precisamente. O que é bastante interessante para percebermos a complexidade do texto e a dimensão. Em todo o caso, podemos chamar dois heróis, conseguiram chegar ao fim, traduziram tudo, temos estas duas edições completas, com um ligeiro problema que, por vezes, para respeitar a vontade da presença britânica e do pensamento britânico, algumas coisas também, na Índia, algumas coisas foram adaptadas, embelezadas, mas, enfim, é muito melhor do que nada. Outras edições, por exemplo, estão aqui dois exemplos. Aquela que se calhar mais prometia, é que os livrinhos estão aqui à direita, enfim, só como exemplo, que é do Buchanan. Foi um desses casos, ou seja, 3 volumes, 5, no fundo estão traduzidos 5 livros do Mahabharata distribuídos em 3 volumes, e a Clay Sanskrit Library, que tinha tudo para correr extremamente bem, quase como a Loeb para os estudos clássicos, com uns livrinhos pequeninos, também, enfim, acabou. E cada uma das obras é traduzida por um tradutor diferente, mas, enfim, não nos chegou até nós. Em todo o caso, estas duas versões, se calhar são, para quem queira algo mais detalhado e muito mais próximo do original, se calhar são as mais indicadas. Para quem queira uma noção geral, estas duas são excelentes, e estas já lá iremos, e para quem queira, de uma forma visual super bem feita, na minha opinião, tem, por exemplo, esta série, já relativamente antiga, de, salvo erro, 94 episódios, que depois receberam mais alguns, mas são episódios curtos, e existem séries, existem adaptações mais recentes, que eu não vos trouxe aqui, mas onde também é bastante interessante, porque até ficam com as imagens. Por exemplo, aqui tem Krishna, aqui tem o grande herói Arjuna, obviamente prateado, porque é o que o nome dele quer dizer, Arjuna, Argêntio, Argentina, etc. E aqui tem, por exemplo, Bhishma, que é o avô, o mais antigo, aquele que faz o voto terrível, como iremos ver. Isto que aqui está, não se chateiem, é só para terem conhecimento, até a imagem é um pouco desanimadora, a preto e branco, mas é basicamente a tentativa que se fez de se descobrir uma edição crítica, uma edição original, aquilo que seria realmente, vou-lhe chamar original, e não, que não tenha sido colocado muito tardiamente, foi tentado aqui nesta coleção, onde, como podem ver, foram analisados 1259 manuscritos, ou seja, foi um trabalho absolutamente extraordinário que foi feito. E ainda que não tenha os 100 mil versos, tem um pouco menos, ainda assim é 5 vezes e meia a Ilíada e a Odisseia juntas, ok?
aqui se calhar conseguimos ter um bocadinho a noção da dimensão por comparação com os nossos dois épicos ocidentais. Aqui, uma questão que foi há pouco referida, mas já agora para aproveitar algo muito interessante, que é esta imagem que tem aqui em cima. Houve efetivamente contactos prévios entre a Índia e a Grécia e já depois com a presença de Alexandre. Os contactos prévios temos elementos muito esporádicos e nem sempre nos ajudam muito, mas com a presença de Alexandre obviamente tivemos. E o que tem aqui basicamente é uma representação à moda, vou-lhe chamar indiana, ou seja, da arte do Gandhara, daquilo que foi interpretado como um cavalo de Troia e uma Helena de Troia aprisionada dentro, aqui parece uma entrada, mas aprisionada dentro das muralhas de Troia. E todo o estratagema de se levar, aqui um cavalo muito pequenino, não é? Mas o estratagema de se levar um cavalo de pau, não é? De madeira, para entrar dentro da cidade. Portanto, isto, para entendermos, não é que não o saibamos, que há efetivamente trocas constantes de influência, sobretudo depois da presença de Alexandre. E muito depois da presença de Alexandre. Em todo o caso, estão aqui dois autores, o Hopkins e o Alonso, espanhol, que são talvez os grandes culpados por ainda hoje considerarmos que foram os textos gregos que, quando foram levados por Alexandre, pelos gregos, entre aspas, pelo exército de Alexandre, que deram nascimento a todo o Mahabharata. Bom, isto é absolutamente impensável, mas temos dois grandes defensores e não podia deixar de os representar aqui. Isto não quer dizer que não tenha havido influência e algum respeito de ambas as partes, ainda que não muito, como se vê aqui na última linha, já que os gregos foram considerados bárbaros, ou seja, sendo bárbaros não iam servir para construir o grande épico nacional, digamos, da Índia. Estamos a falar de algo muito anterior a isto. Pronto, isto obviamente já vimos, mais uma representação de Mahabharata. O próprio texto se autoproclama Quinto Veda, que é muito interessante, porque temos os 4 Vedas da Índia como os 4 Evangelhos, até se quisermos, ou seja, no fundo para todas as dimensões humanas. E este visto quase como o central ou o mais elevado, se quisermos ir outra vez à imagem dos 5 povos, podemos ver o Quinto Veda precisamente nesse sentido, e não é um nome que lhe dão, aparece no próprio texto, e a questão de tocar todos os temas humanos já tínhamos visto há pouco. Aquilo que mais conhecemos do Mahabharata é precisamente este pequeno episódio da Bhagavad Gita. Tem aqui uma pequena representação muito devocional, como é normal e espetacular, do diálogo e das respostas que um soldado vai dar ao outro, que neste caso já está como Deus, mas que vai criar algo, que é o que está mais ou menos aqui, o que está na segunda linha, vai criar algo que muda toda a leitura que temos da obra. Como já foi referido, e espero que não tenha ficado muito no ar essa ideia, trata-se de uma guerra, e de uma guerra externa, mas a partir do momento que lemos a Bhagavad Gita, de repente tudo se transforma. Ou seja, de repente começamos a entender, é uma guerra externa, é uma guerra até com existência histórica, pelo menos tudo indica que sim, mas podemos lê-la dentro de nós, e os vários elementos podem existir dentro de nós. Portanto, cria-se uma correspondência entre os dois campos de batalha. Por outro lado, é o texto mais vezes traduzido, não é o mais vezes editado, mas é o mais vezes traduzido. Só em inglês foi traduzido 300 vezes, enfim, seguindo várias preferências, e continua, obviamente, extremamente popular. Avançando. Aqui, pronto, aqui tem BHG, peço desculpa, pronto, é a Bhagavad Gita. Toda a ressignificação, podemos chamar-lhe assim,
da obra. Porquê? Porque a cidade pela qual se combate essencialmente é o nome significa cidade dos elefantes, cidade elefantina. Em todo o caso tem obviamente o sentido, por causa da figura do elefante, etc., tem o sentido de sabedoria. Portanto, de repente, as palavras, o significado das palavras, dos nomes das cidades, o nome das personagens, etc., começam a ter importância. O facto de Arjuna, como já foi referido, o grande herói, quase, enfim, melhor do que Aquiles, mas quase como se fosse o Aquiles, por comparação, o nome dele querer dizer prateado ou branco, pode ser muitas vezes interpretado como quase a face visível da lua, ou aquilo que é visível, o aspecto presente, o aspecto possível, possível no imediato da humanidade, portanto quase como a representação do caminho de todo o homem, neste caso um caminho heróico da humanidade. Krishna, sendo o nome dele querendo dizer negro, mas sendo o auriga, o cocheiro, o companheiro, o amigo e o Deus, e o mestre e o Deus, etc., tendo o seu nome o significado de negro ou azul, mas enfim, negro, representa também o oculto. Não é? É um bocado como a ideia do deus Amon no Egito, não é? O escondido, o oculto. É uma forma muito interessante também de tentarmos perceber esse mestre, Deus, eu interior, conforme a leitura que quisermos dar, perceber como negro, também nesse sentido de obscuro, invisível, etc., como diz aqui. E aquilo que já foi referido há pouco, a questão dos 5 povos, neste caso, contabilizando uma Mahabharata, dos 5 Vedas, e aquela questão que foi feita há bocado, também relacionada com o fogo, etc., sendo a parte que vai combater, a parte mais virtuosa, vamos chamar-lhe assim, composta essencialmente por 5 elementos centrais, que são os 5 Pandavas, obviamente está também a representar o próprio ser humano, sendo constituído, assim, à primeira, por 5 partes, e outras leituras, como a própria questão da pirâmide, de uma estrela, etc., como quisermos entender. Por sua vez, os, entre aspas, maus da fita, que aqui estão designados pelo nome comum, os Kauravas, são 100, ou 99 mais 1, não é preciso entrar em grandes detalhes, mas são 100, e por comparação, ou seja, os virtuosos são 5, e aqueles que representam um limite, uma limitação e uma impossibilidade a estes 5 Pandavas serem 100, terá muitas leituras, mas provavelmente uma delas é multiplicidade de dificuldades, limitações e problemas que todas as virtudes têm de encontrar na vida. Não é? E aqui está a relação fogo-água, não se assustem muito com isso, mas é um pouco a ideia de uma ideia interessante que podemos aproveitar, que é quase a metáfora do ferreiro, não é? Quando trabalhamos as virtudes é quase a trabalhar com o fogo, a provocar alguma transformação interior, mas só vamos ter a certeza que a transformação for bem feita quando se puser a espada, por exemplo, ou a ferramenta na água, ou seja, no sentido de fixar, é aquilo que vai fixar. Portanto, é precisamente estas 99 mais uma provas, ou estes 99, número simbólico, inimigos, que vão permitir aos 5 Pandavas serem o que eles realmente são. E só para dizer porque é que eu pus aqui fogo e água, okay? Só por isso, para se ver essa leitura. Porque poderíamos facilmente lê-las ao contrário também, se quisermos. Aqui tem uma outra representação de Krishna de pé e Arjuna ajoelhado perto do carro de batalha. Isto não está exatamente como aparece no épico. No épico eles falam dentro do carro de batalha, mas em termos iconográficos dá jeito assim.
enquanto o exército está todo à espera, isto é uma interrupção brutal do épico, que leva muitos autores a considerar que não devia estar ali, que foi posta mais tarde, não concordo nada com isso, como poderemos ver, mas porque é que eu coloquei isto aqui? Por causa desta este pequeno texto do Rig Veda, onde se diz que o dia claro ou o dia prateado e o dia obscuro rodam pelas duas esferas, ou seja, pelo céu e pela terra, de acordo com os seus caminhos conhecidos. Isto é do Rig Veda, ou seja, um texto anterior ao Mahabharata. Mas porquê é que é interessante? Porque a ideia da prata ou do prateado, e o dia prateado e o dia obscuro, já aparecem com uma relação entre si. Isto pode-nos ajudar a compreender o porquê de estes dois heróis, estes dois amigos, este discípulo, este mestre, este devoto e este Deus, ok? Só para não fecharem nenhuma interpretação, porque é que são tão próximos, porque é que são quase como se fossem um só. Pode ser uma leitura, não quer dizer que seja, obviamente, a única leitura. Em todo o caso, o que está aqui já daria para muitas interpretações, porque quando fala de um Agni, quase um Agni Pandemos, que é o sentido, ainda à Grécia, que é o sentido que aqui está, um Agni de todos os homens, e usar a expressão desceu, que tem muito que ver com Avatri, Avatara, etc., também, enfim, pode ser muita imaginação, mas também nos ajuda a compreender um pouco esta figura que aqui está, a figura de Krishna, já que ele se vai depois apresentar como Avatara, ou seja, como descendente. Ele é descendente dos deuses, ou de um deus específico, e poderíamos ler dessa perspectiva. A obra, por tradição, é atribuída a Vyasa. Vyasa quer dizer, simplesmente, como tem ali, compilador, ou seja, não nos ajuda muito a identificá-lo. No entanto, são referidos pelo menos 28 Vyasas ao longo da literatura indiana e, como vêem, compilou os Vedas, o Mahabharata, os Puranas, etc. Ou seja, está-se a dar o nome de... Sim, diga. Sempre, quando se fala do Bhagavad Gita, Mahabharata, sempre se vai com a palavra Vedas. Esse termo. Sempre se... Desculpe, não percebi. Se menciona a palavra Vedas e qual o conceito do Veda? O que é Veda? Veda tem que ver com conhecimento, mas estamos a falar de um conjunto de textos. O mais conhecido é o Rig Veda, que é o Veda, o conhecimento, digamos assim, ou o livro que contém o conhecimento sobre os versos, os hinos, que devem ser usados em diferentes rituais e, essencialmente, tem que ver com este conceito de... é um conjunto de obras, não é? Neste caso, os Vedas. Por outro lado, tem que ver com o próprio conhecimento e é usado depois em muitos outros termos. Se formos ao Vedanta, por exemplo, já é o fim dos Vedas, ou a finalidade do conhecimento, por exemplo. Ou seja, tem sempre o mesmo sentido. Ou para que é que serve, não é? Neste caso. Aqui, eu só pus nesta linha por questões de datação. Ou seja, já é compilador desde os primeiros textos, ou aqueles que são identificados como os mais antigos da Índia, passa, por exemplo, por um dos épicos, não pelos dois, passa pelo Mahabharata, mas também de muitos outros textos posteriores, como os Puranas, quer dizer antigo, também se calhar um título que não nos ajuda muito, são os textos antigos, que foram guardados, não é? Mas essencialmente estamos a falar de um símbolo e de um nome simbólico e, enfim, não sabemos quem é que compilou. Se aceitamos aquilo que temos vindo a dizer, não é? Durante vários séculos, milénios, foi sendo... Bom, não podemos dizer que haja um compilador apenas, mas obviamente há de ter estado alguém na sua origem, não é? Portanto, está tudo bem. O facto dele, por exemplo, aparecer
por vezes com este nome, também é bastante interessante, porque Krishna, mais uma vez, quer dizer negro, mas Dvaipayana, que tem que ver com ilha, Dvipa, é muito interessante porque é quase o Vyasa, vamos esquecer aqui o Deva, pronto, mas é quase o compilador, vou-lhe chamar habitante da Ilha Negra, peço desculpa, é uma tradução demasiado livre, mas não deixa de ser interessante o que é que este nome está a querer dizer, porque tem efetivamente a referência Dvipa, ou seja, tem algo que ver com ilha, independentemente, não vamos entrar na questão de que ilha se está a falar, mas depois tem também este sentido de quase obscura, oculta ou negra por algum motivo. E o nome de compilador, pronto, Deva com a característica de divino, enfim. Obviamente depois estamos a falar de personagens que dentro do hinduísmo vão suscitando grande admiração, grande devoção, grande respeito, etc. Esta representação, esta imagem, não tem a melhor qualidade, mas serve também para outra coisa interessante no Mahabharata, que é, apesar de serem referidos vários oradores e várias personagens em vários momentos diferentes da elaboração da escrita, da criação, da narração, não da escrita, do épico, existe também aquele que é o aspecto mais conhecido, que é o Vyasa, ou seja, o compilador estar a narrar a história e ser o próprio Deus Ganesha, que está ali de canto, de ser o próprio Deus Ganesha que está a escrever. Aqui não dá para entender muito bem o que é que ele tem na mão, mas originalmente o que mitologicamente se diz é que é com uma das suas presas, ou seja, que ele parte uma das suas presas para escrever. Enfim, mas depois isto vai sendo interpretado de várias formas. Obviamente o Deus Ganesha tem que ver também com o conhecimento e também com a guerra, porque Ganesha quer dizer Senhor das Hostes, ou seja, é aquele que está também a dirigir os exércitos, mas é quase aquilo que para nós no Ocidente é a deusa Atena, ou seja, representa uma guerra extremamente hábil e inteligente por comparação com o seu irmão Kartikeya, que é um desmesurado, é o deus da guerra desmesurado, que é quase um Ares na Grécia, ou seja, enquanto que Atena é uma deusa muitíssimo perspicaz e estratégica, Ares é um deus por vezes entendido como muito mais brutal e até mais solitário por isso. Sim, estava... Diga. A obra que é o Mahabharata, com os seus 100 versos, foi sendo construída ao longo do tempo, não é? Naturalmente. Sim. Como é que se faz esta compilação? São estes Vyasas, que eventualmente são pessoas que ao longo da história vão tendo essa função, que não sabemos se passa de uns para os outros, Podemos ler. uma dinastia, ou se é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, como é que chegamos à atualidade com uma obra com esta dimensão, não é? Obviamente, na nossa dimensão, olhando para isto, quase que é, eu não quero dizer que é inaceitável, ok, não é isso, mas quase que se torna inaceitável imaginarmos que uma só pessoa poderia fazer isto, mas eu não quero dizer que é impossível, não é impossível, ou pelo menos não quero pôr de maneira nenhuma, não quero ser eu a pôr esse limite. Quando se referem pelo menos 28, que também será um número simbólico, estes 28 não estão todos para o Mahabharata, ou seja, são 28 ao longo da literatura, ou seja, vários compiladores distintos uns dos outros, ou seja, que à partida não seria o mesmo. Agora, sim, podemos estar a falar de uma família de compiladores, entre aspas, podemos estar a falar de vários autores, várias personagens importantes que tiveram a capacidade de acrescentar ou de decidir onde colar determinado texto, mas à distância que estamos e face à dimensão da obra é muito difícil darmos uma resposta de como é que hoje vemos isto. Bom, hoje tendemos a simplificar e dizemos logo não, isto foi
durante séculos e milénios, muita gente, e até passou por vários territórios de certeza absoluta, várias zonas da Índia, e foi assim que foi recebendo. E já está resolvida a questão, que é um bocado também o que dizemos, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, que foram textos que viajaram tanto, que chegaram, por fim, àquele aspecto. E não nos atrevemos a supor que, se calhar, nasceu assim, ou nasceu já muito próximo. Portanto, enfim, acho que é por medo e pela dimensão de dizer, não, isto já existia na altura desta forma. Então, há toda uma leitura, que é aquela que eu vos tenho estado a fazer, de muitos séculos, milénios, acrescentos, etc. Qual é a origem desta imagem? A imagem anterior? Esta, pois não sei, mas é bem recente. Com as imagens costumeiras da religião cristã, portanto, Ah. a própria posição da mão. Tem toda a razão, mas não. É universal, vamos chamar-lhe assim. Mas é recente, é uma imagem bastante recente e hiper devocional. Mas é daquelas que se encontram, peço desculpa, encontra-se assim na internet e já está, só para exemplificar. Não sei se havia mais. Havia aqui uma questão. Há bocado você tinha feito uma associação entre o elefante e a sabedoria. Imagino Da cidade elefantina, boa, sim. Ok, imagino que esteja aí a pegar. E também, quando eu vi a imagem, a minha interpretação foi basicamente ele a distanciar-se da sua própria inteligência para que a inteligência fizesse o seu papel. Ou seja, tentar não influenciar. Não sei se faz sentido. É uma leitura interessante, nunca tinha pensado sobre isso. Não deixa de ser uma leitura interessante, sim. Mas questiono se existe algum texto que esteja associado É como se fosse uma intuição, por exemplo, um pouco mais, entre aspas, mais acima ou um pouco distante. Sim, é uma leitura bastante interessante. O facto deste Deus, que aqui está, ter uma cabeça de elefante, obviamente remete-nos sempre, não há grandes hipóteses, para a questão da sabedoria que lhe está associada, e até calha bem porque ele tem de ouvir, portanto tem ali umas orelhas também elefantinas bem apropriadas para o que se está a passar. Portanto tem um conjunto de simbolismos muito curiosos. E sim, essa associação está bem feita, claro, porque eles combatem pela cidade da sabedoria, portanto os símbolos andam aqui de mãos dadas. Aqui foi a referência que eu vos tinha feito há pouco, ou seja, quando a terra se queixa aos homens, tem uma representação típica de Prithvi, por exemplo, ou uma representação da terra. E pronto, e isto para começarmos a entrar precisamente, isso, é aqui que começa. Portanto, isto também já falámos, ou seja, o que é que leva à guerra? Por um lado, a própria mãe terra, digamos assim, de pedir desesperada aos céus que a liberte, porque os homens estão a fazer muitas maldades e muito peso, o que dá muito que pensar, não precisamos de entrar por aí, mas é algo muito interessante para cada um de nós refletir. Como é que tratamos a terra, por exemplo, não é? E, por outro lado, todos os problemas de sucessão que nascem pelo facto de nem todas as personagens serem capazes de cumprir com o seu dever, com aquilo que era suposto, e que gera vou-lhe chamar, atrapalhada de todo o tamanho, que vai levar a uma guerra brutal. Obviamente, tudo são justificações para a guerra que vai ter que acontecer, mas, pronto, são coisas que temos de tomar alguma atenção. Enfim, isto também é uma imagem meramente a exemplificar que, tal como a Guerra de Troia, pronto, também é uma guerra que muito provavelmente ocorreu, tendo em conta igualmente as várias camadas e as várias fases de guerras brutais que ocorreram algures perto do terreno de Kurukshetra, perto de Delhi também, por aí, e essencialmente é a partir daqui que começa estes aspectos problemáticos que nos vão
ajudar a perceber o épico. Em primeiro lugar, este rei que tem aqui, o rei Shantanu, que a história está toda ótima, casa-se com uma senhora, ele por acaso não sabe que é uma deusa, é a deusa Ganga, ou seja, é a deusa representativa do Ganges. Daí esta representação também, não tão recente como a outra, mas relativamente recente, não é? Precisamente perto do Ganges, normalmente com a cor também que lhe vai sendo atribuída na iconografia, e um kshatriya, um guerreiro que se vai casar com esta senhora. O que é que isto tem de interessante? Tem de interessante que é desta relação que vai nascer aquela personagem que há pouco era o Bhishma, não sei se recordam, que eu fiz uma pequena referência, vai ser o mais antigo da família, vai ser aquele que quando morrer em batalha vai representar o momento mais dramático do épico e que é narrado precisamente, mas pronto, não quero baralhar muito, mas é narrado precisamente antes da Bhagavad Gita. Até aqui está tudo bem, ou seja, vão ter vários filhos, mas só um é que efetivamente se mantém, que é Bhishma. Qual é que é o problema? O problema é o que vem exatamente a partir de agora. Que este rei, que de acordo com a literatura épica, não havia propriamente problema de ter uma, duas ou três esposas, por exemplo, portanto acaba por se apaixonar por outra senhora. Qual é o grande problema aqui? A história dela, que é Satyavati, a história dela é muito interessante, não temos tempo para a contar toda, também faz-nos pensar em muitos simbolismos, mas o grande problema é que quando ele se apaixona por esta senhora, ele já era casado, não é? Quando ele se apaixona por esta senhora, o preço pelo casamento era que o filho, um filho desta nova relação, tivesse de ascender ao trono. Mas o problema é que ele já tinha um filho com todos os direitos de ascender ao trono. É aqui que começa claramente os problemas do épico. Está tudo a correr bem, podemos dizer assim, simplificando, e de repente há aqui um problema terrível. Ou seja, desta relação vai ter que nascer o novo, o descendente do rei. O que é que depois acontece, e é um dos momentos também mais conhecidos, mais populares, e está aqui uma representação de Bhishma, um dos momentos mais extraordinários do épico, é quando este filho da primeira relação, por amor ao pai e por não querer que o seu pai fique infeliz por não poder casar-se com a mulher que ama, etc., enfim, decide renunciar. Ele diz, não quero, ou seja, eu nem quero ter filhos, nem quero reinar, nada, ok? Renuncia a tudo, e a partir daqui muda o nome, ou seja, passa a chamar-se precisamente Bhishma, porque tem este sentido de terrível, de um voto, sim, um voto terrível que ele faz. E aqui está a transcrição de quando Bhishma, dirigindo-se ao pai da sua esposa, lhe diz precisamente que, para benefício do seu pai e devidamente legitimado, ou seja, na presença de todos os outros príncipes, etc., eu abandono o trono e ainda a descendência, ok? E isto é visto como algo extraordinário até pelo mundo divino, não é? E isto vai permitir que Bhishma ganhe ali umas características quase de imortalidade, ou seja, só morre quando quer. E vai ser uma figura importantíssima ao longo do épico. Isto é de uma representação conhecida dentro da própria batalha, mas, como veem pela representação, com barbas, ou seja, precisamente para representar a idade, o mais velho de todos. Como ele, que está aqui representado, isto é daquela série que eu vos mostrei há bocado, como Bhishma
não se vai casar, mas não deixava de ser um kshatriya, não deixava de ser um guerreiro, ele vai na mesma raptar mulheres, não para si, isto é uma prática comum, depois podemos falar com calma sobre isto, não para si, mas para os seus, um bocadinho mais à frente, futuros irmãos, da relação seguinte. E neste caso rapta 3 raparigas, que são as 3 muito importantes para o épico. Primeiro, porque 2 delas vão casar com destas personagens seguintes, destes 2 filhos seguintes, mas como já devem ter lido, ambos morrem, portanto não gera grande efeito para já, mas uma delas quer obrigatoriamente casar-se com Bhishma, ou seja, com esta personagem que aqui está, com quem as raptou. E ele não aceita, como é óbvio, já tinha feito o voto, e ela acaba por ser expulsa, obrigada a deambular pela terra, até chegar ao ponto de conseguir a sua grande vingança, digamos assim, que é renascer mais tarde como homem, participar na guerra e matar Bhishma. Ou seja, vai ser ela que renasce como homem que o vai conseguir matar por uma questão super, super básica. Ele sabe que aquele herói, na realidade, entre aspas, é como se fosse uma mulher, ou é uma mulher que ele conheceu, e ele não tem sequer direito a defender-se de uma mulher, quanto mais atacá-la. Portanto, acaba por ser a justificação que o épico arranja de que ele possa ser atingido, porque de outra maneira é como se isso não fosse possível. Enfim. Ok, que é o que tem aqui. Entretanto, como isto é uma grande complicação sempre, parece uma telenovela, portanto não vamos entrar nos detalhes todos, mas como esta segunda mulher também já tinha um filho anterior, vai ter de ser, claro que Bhishma não pode, não é? Morrendo os 2 herdeiros e deixando as 2 viúvas, Bhishma não pode, então alguém tem de conseguir fazê-lo. Quem? Pergunto-vos. Quem é que está ali? Já falámos dele. Ou seja, isto é aqui também algo que a história complica um bocadinho. Este que já havia nascido de um outro relacionamento é também o compilador. Vocês veem que depois complica aqui um bocadinho a coisa. Pronto, acaba por acaba por gerar aqui, estava a ver aqui a explicação do Levirato, acaba por gerar nestas 2 viúvas 2 personagens marcantes e a família que as 2 famílias, ou a família que se vai dividir e combater entre si. Vyasa, com uma destas senhoras, com Ambika, neste caso, gera Dhritarashtra, e com Ambalika gera o Pandu. Os nomes, e não só os nomes, as características destas personagens são dadas pelas mães no momento da concepção. Ou seja, como Vyasa teria um aspecto demasiado ígneo, demasiado impressionante, o que é dito quase como piada, mas certamente terá o seu simbolismo, é que uma destas senhoras, quando o viu, fechou os olhos, e então o filho nasceu cego, e a outra das senhoras empalideceu, e então o filho nasceu pálido, o que basicamente quer dizer infértil ou algo do estilo. Portanto, outra vez problemas mais para a frente. Mas, essencialmente, há esta narrativa parece quase anedota, mas, enfim, certamente terá um sentido bastante profundo. Um deles, Dhritarashtra, que é preso, ou também podia ser firme no trono, mas pronto, aquele preso ao trono que não quer de maneira nenhuma largar o trono, ao nascer cego tem um grande problema, ainda que seja o filho mais velho, tem um grande problema que é não pode reinar por ser cego. E então temos que passar para o segundo, não é? Que é Pandu,
que o nome quer dizer pálido, enfim, mas sempre com este sentido de impotente ou quase fraco, que é precisamente o contrário de Dhritarashtra. Dhritarashtra é o preso ao trono, não larga o reino por nada. Pandu tem qualquer coisa de... Isto é justificado pelo épico, ok, mas ficamos com uma noção que ele não cumpre com o seu dever, porque ele deveria ser rei, mas é muito mais dado à caça, ou seja, gosta de fazer outras coisas, ou dedica-se a outras coisas, volto a dizer, algumas justificadas, ok, podemos sempre procurar justificação, não, é o que não falta no épico, mas demonstram-nos duas impossibilidades e dois comportamentos errados. Ou seja, um rei fisicamente cego, mas também simbolicamente estará a falar de uma cegueira interior, mas que não quer largar o poder, que é uma imagem muito significativa, e por outro lado, um rei que não tem capacidade de governar, vai para o trono por quase sem querer, mas que depois prefere dedicar-se a outras atividades, digamos assim, e até pelo facto de ser impotente também não podia propriamente ser rei. Isto, essencialmente, é o que vai criar o grande problema que gera a grande batalha, o centro do épico, que é precisamente o conflito que vai existir entre os filhos de Dhritarashtra e os filhos de Pandu, que são os Kauravas e os Pandavas. Tem aqui numa representação mais um duelo entre dois soldados combatentes do que propriamente de toda a guerra, mas está a expressar um pouco o que acontece no texto, em que vai havendo duelos individuais, ao mesmo tempo que há assim uns ataques globais, enfim, e brutais, mas aquilo que temos durante mais tempo são sempre guerras individuais. Isso também acontece connosco. Pronto, a explicação dos nomes já foi dada, o número deles também já foi referido. Isto era o que já tinha sido dito há pouco, mais uma representação de Pandu com uma das suas esposas e uma representação de Dhritarashtra, o rei cego, que vai se casar com uma mulher absolutamente exemplar, que é Gandhari, que ao casar-se, ao ter por marido um homem cego, venda também os olhos, de maneira a poder, como aí diz, poder experimentar o mundo exatamente da mesma maneira que o seu marido e acompanhar o mundo com ele.